Todos, sejam todos bem-vindos ao Duas gerações e um neném. E um bebê, né? E um bebê. É um neném também faz parte de mãe. Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Duas gerações e um bebê. Eu sou a Heloísa, tenho 20 anos. E eu sou a Karina, tenho 39 anos. Somos mãe e filha. A intenção do canal é estar compartilhando com vocês, né, todo o processo Momentos, né? Momentos da Maria Heloísa, agora, com 6 meses. 6 meses. Ela vai contar aqui pra vocês um pouquinho como foi, como ela ficou sabendo que ela estava grávida, qual foi a reação dela, o que passou na cabeça dela e daí como foi a minha reação, né? Porque até agora parece que tá aqui ó, na minha cabeça rodando da luz. Conta aí, Maria, como foi? Bom, eu descobri a minha gestação no finalzinho de fevereiro, do finalzinho de fevereiro, né, que eu fiz o teste. E eu tinha sido pra mim em janeiro normalmente, aquele final de ano, festas, então tava tudo normal. Fevereiro também foi na onde eu vi que tinha alguma coisa errada. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada, não veio pra mim, né? E eu lembro que uma vez eu cheguei a perguntar pra minha mãe se tava tudo normal com ela e ela... Porque nós temos o ciclo, era assim, vinha pra mim e logo era o dela, então era uma semana de diferença uma da outra. Isso, uma semana de diferença. E eu lembro de ter perguntado pra minha mãe, eu falei da minha cabeça assim, eu não posso ser muito espontânea pra falar, senão ela vai descobrir que tem algo errado. Aí eu falei, mãe, veio pra você normalmente, né? Então ela chegou pra mim e ela já veio com aquela cara assim. Por quê? Sabe aquela cara de desconfiança? Eu falei, não foi nada não. E eu lembro também que antes da gente descobrir realmente que o senhor estava grávida ou não, a gente tinha feito uma viagem de família, né, no país do norte, né? A gente é muito devota a Nossa Senhora, de católicos. E quando a gente foi viajar, eu percebi algumas mudanças no corpo de lá, tá? Quando eu fiz, né, a gente fez uma viagem, eu descobri que eu fiquei muito cansada, sabe? Eu percebi alguns sintomas, cansaço, estresse, enfim. Eu sempre que a gente vai viajar nesses lugares, a gente gosta de andar bastante, porque lá é um lugar turístico, mas ao mesmo tempo é um lugar que você vai pra rezar, porque é muito devoto. Você tá acostumada, né? É uma rotina que nós, todo ano, nós vamos pra lá. Então temos a nossa rotina. Nossa rotina. E ela sentiu um pouquinho esse desconforto, né? Durante essa descoberta. E eu fiquei muito estressada. Eu lembro que quando eu sentia cansaço, só queria ir pro ônibus, eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. E fora que no meio do caminho eu fiquei com vontade de comer marmitex. Foi nesse dia. Voltou pra casa, depois que terminou essa viagem, a gente voltou pra casa. Foi aonde eu vi que realmente não tinha vindo pra mim ainda. E eu fiquei daquele, falei, peraí, tem alguma coisa errada comigo. Foi quando eu comprei um teste de farmácia, né? Comprei um teste de farmácia e em menos de 5 minutos já deu o teste positivo. São 2 pauzinhos. E no meu desespero, você deve ter pensado, você contou pra sua mãe. Não, eu joguei fora. Eu joguei fora. Antes de ter tirado uma foto, achei pra deixar a prova já comigo, sabe? Eu peguei e tirei uma foto, né? E depois eu segui minha vida novamente. Lembrando que esse dia minha mãe não estava em casa, tá? Depois que a gente chegou de viagem, minha mãe na outra semana já foi viajar a serviço, que ela fez trabalho, então ela foi pro Rio Grande do Sul. Então minha mãe não estava em casa, então na minha cabeça passou assim, minha mãe não vai me matar por enquanto, que ela não tá aqui. Aí passou-se mais uma semana, foi quando eu fiz um teste de palito, né, daquela de caneta. Foi onde eu tive realmente a confirmação que eu estava realmente grávida. Aí foi onde
veio toda aquela sensação de medo, angústia, de eu não saber o que fazer, se eu ia morar debaixo da ponte, se eu ia morar com os cachorros. A gente não sabe o que era pra fazer. E nesse mesmo dia que eu descobri, eu tinha falado pra minha mãe, eu vou falar pra ela que se ela chegar em casa e souber pela minha avó, vai ser pior. Então eu contei pra ela. Eu falei, mãe, tem uma coisa pra te contar. Qual foi a sua reação quando eu falei aquilo pra você? Quando eu falei assim, eu tinha uma coisa pra te contar. Tela preta. Tela preta e ficou, realmente eu fiquei, eu não respondi. Assim, ela mandou uma mensagem, falou que tinha alguma coisa pra me contar, e que já bateu, sabe, o sininho. Aí eu falei, pode falar, Luísa, o que aconteceu? Ah não, mas eu preciso falar com você quando você chegar em casa. Eu falei, Luísa, não fala o que aconteceu, eu tô trabalhando, mas fala. Aí quando ela só mandou a foto, aí eu simplesmente paralisei, não respondi ela, eu não tive como responder, não tinha reação e eu não respondi. Então aí eu imagino que ficou na cabeça dela, ela falou, pronto, minha mãe agora... Mãe teve infarto no meio da... voltando pra casa. E aí eu não consegui, de começo eu não tive muita reação mesmo, assim, eu não consegui falar pra ela o que eu tinha sentido na hora. Aí eu cheguei em casa, aí foi quando tudo, né, Maria Luísa? Onde ficou um pouquinho mais tenso, mas não pelo fato da gravidez em si, mas pelo fato de que eu já havia conversado com ela sobre isso. Sim. Né? Que não foi pelo fato de que eu já ter tido ela, né, aos 19 anos, e que não era uma tarefa muito fácil, né? Então não é o que eu queria para ela agora, né? Porque eu sei tudo que ela vai passar, eu sei todo o trabalho que ela vai ter, eu já passei por tudo isso, então eu sei qual vai ser todos os desafios que ela vai ter que passar, né? Do momento que ela descobriu que estava grávida, né? Até essa criança nascer. Então não é uma tarefa muito fácil, não é algo que eu olhe para ela e falo, ela está preparada para ser mãe. Né? Então, no momento assim, e foi um espelhamento total, assim, eu lembrava muito de mim, foi um filme na minha cabeça, tudo que eu passei, tudo que eu senti, e pra mim foi aquela sensação mesmo, sabe, você para, você pensar 1000 vezes antes de você responder, porque você não tem o que responder. E na hora eu tive a preocupação do que eu falar pra ela, que eu poderia ofender, eu poderia falar algo que não seria bacana. A gente deu uns gritos. Na hora assim, eu falei, Luísa, por que você fez isso? Por quê? E eu falei, a gente conversou, que não era pra você fazer isso agora, que não era isso que a gente planejou, né? Tanto eu com ela, em sempre uma relação muito aberta, conversou sobre muitas coisas. Então não era algo que eu queria que acontecesse com ela agora, não pela gravidez, mas pela situação mesmo, né? Que era algo que hoje era para ela estar estudando, era para ela estar trabalhando, e nós tínhamos conversado isso há pouco tempo antes do que se ela ia fazer alguma faculdade, o que ela queria fazer, ela falou que eu não sabia o que queria fazer. Lembrando, tá? Eu não tô falando estudando, lembrando que eu estou estudando, tá? Ela já terminou a escola. Eu já terminei a escola. Só que nós estávamos pensando que ela fosse fazer um curso. Entendeu? Tipo assim, uma coisa que eu tô fazendo é que nem falo. A gravidez não é doença, tá, pessoal? Lembrando, pra deixar isso bem claro. Bem claro que gravidez não é doença. Então você pode estudar, você pode trabalhar, você pode fazer isso. Só que no meu caso, quando eu descobri, eu tinha acabado de sair de um serviço, entendeu? Eu tinha acabado de sair de um serviço. Porque tava cansativo, tava puxado pra ela? Tava cansativo, tava puxado, então né, a coisa tava me esgotando muito e eu pedi, enfim, já terminou um ciclo ali. E quando foi virada do ano, foi a gente descobriu a minha gravidez, então foi tudo muito avulso pra mim, foi uma coisa muito nova, porque na minha cabeça, quando eu terminei os meus estudos, terminei esse trabalho que eu estava trabalhando, eu falei, vou procurar outro, no começo do ano, vou procurar outro, foi onde veio essa bomba toda. E
quando eu descobri isso, eu não conseguia mais entregar currículo, não conseguia mais. Não tem como, gente. O pessoal fala grávida agora, você assim, grávida ainda trabalha. Se você tiver numa empresa de mais de 2, 3 anos, é uma coisa. Agora, você está querendo entrar no rumo de um trabalho, eles não pegam. Mas eu tô estudando em casa, tá? Lembrando que eu não tô sem fazer nada, tô estudando. Então, assim, no começo, quando ela me contou, foi realmente foi tela preta, você não sabia o que falar, porque eu estava pensando muito no que eu iria falar, porque como eu tinha vivido isso, tudo que passou na cabeça dela, se ela me contar, eu já sabia o que estava rolando. Então, o que ela sentiu foi o que eu senti. Então, estava nítido um espelhamento ali total. E que na minha vez, né, quando eu soube que eu estava grávida, a minha mãe, ela me apoiou, né, logo de começo, porque minha mãe, ela ficou grávida de mim aos 18 anos e meu pai tinha 19. Hoje meu pai não está mais aqui com a gente, infelizmente, mas na época o meu pai não, ele ficou bem chateado comigo, assim, ele não, porque é aquilo, né, pai e mãe não é o que é pro filho, né, então não quer que o filho seja pai cedo, né? Porque sabe de toda essa bagagem. Não é porque que ele passou por aquilo que ele quer que você passe também. Porque ele sabia da bagagem que eu ia passar. Da carga que ia levar. Sim, então o meu pai no começo, assim, ele não aceitou muito, ele não gostou muito, né, de começo, mas depois que a Baila começou a crescer, assim, eu lembro como hoje, que eu tava na cozinha da minha casa, assim, e ele chegado do trabalho. Aí ele catou e olhou pra mim assim, ele viu a barriga e ele me deu um abraço. Foi o abraço mais incrível do mundo, assim, pra mim, que foi quando ele se rendeu realmente, assim, e tal. Eu já sabia que era menina, né, então aí já foi algo mais pra ele, assim, porque aí ele ficou encantado e tal. Então eu sabia tudo aquilo que eu já tinha passado, a pressão de você não ter, às vezes, da mãe ou do pai não ter a aceitação, então o que eu queria passar para ela um pouco de tranquilidade da minha parte. Porém não deu muito certo, né? Porque no começo a gente não ficou muito tranquila, mas eu apoiei ela, né? No meio do começo, assim, o meu apoio daqui, sabe? Ó, tô aqui, vou te ajudar, só que as consequências são suas. Tem coisas que eu vou te ajudar, mas tem coisas que é só você que vai passar, é só você que vai decidir, é só você que vai ver, não tem como. Tem coisas que eu vou estar aqui dar a mão e dizer, vamos juntas, mas tem coisas que não tem como eu fazer, né? Então é somente ela. E é isso que mais me incomodava. E até hoje me incomoda bastante porque eu sei a pressão que ela vai passar, como ela já está passando, né, Maria? Então, assim, porque ser mãe é algo mágico, porém, se você não tem estrutura, se torna algo super desafiador, né? Vamos dizer assim, porque ser mãe já é uma tarefa muito difícil. Então, aos 19, 20 anos, é uma tarefa que se multiplica. Então, eu sabia tudo que ela ia passar, tudo que ela ia sentir, tudo que ela ainda vai passar pela frente. Então, a bagagem, né, que eu carrego, né, da minha experiência lá há 20 anos atrás, ela está passando hoje. Ainda nem passou, né? Tem algumas coisas ainda que ela não passou ainda. Tô quase nessa reta final, tô com 6 meses, faltam 3 meses pro bebê vir. Que não sabemos, não sabemos ainda, não temos certeza ainda se é menino ou menina. E deixa aqui no comentário se você acha que é menino ou menina. A avó, né? Acho que é menino. A mãe acho que é menina também, a blusa azulzinha. Eu acho que tá por coincidência, as duas de azul. Então, aqui em casa tá a minha mãe, a bisa do bebê, acho que é menino também. Os meus filhos, né, os tios do bebê, também acho que é menino. O meu irmão, o tio do bebê, também acho que é menino. Se for menino, o nome? Breno Gael. E se for menina? Vai ser Ayla. Ayla. Então a torcida é pro Breno, daqui a 3 meses, estar aqui com a gente. E aí, Maria, mas como que foi pra você contar pra mim que você estava grávida? O que passou na sua cabeça? Minha mãe vai me matar. Tipo, minha mãe vai me matar.
Então, eu acho que os desejos dos momentos é desejo de você sumir. Você fala, e agora? Eu desejo sumir aqui do mapa, porque eu não sei o que pode acontecer. Então, são situações que você tem que se colocar muito no lugar da outra. Então, de começo, o que eu tive foi ter a calma para eu saber o que eu iria dizer a ela. Que até hoje eu converso com ela e muita coisa às vezes parece que, pra mim, de verdade, tem hora que eu me caio a ficha na que você não. Tem hora que eu ainda falo, não caiu na ficha não. É pra mim não tava difícil. Esses dias eu tava jogando bola na rua. Jogando bola na rua, brincando. E aí eu tava jogando bola, aí eu lembrei e falei assim, eu lembro só da minha mãe e do meu irmão falando, você não pode correr, você não pode fazer nada, ó, menina aí. Eu falei, cadê o menino? Eu lembrei, já, não posso correr. Porque geralmente, aqui na onde a gente mora, a rua é meio descidinha, sabe? E eu lembro que eu brincava na rua, brincava. Aí quando eu vou tentar brincar, a gente não aguenta correr nem 5 minutos. Já cansa. Mas até pra mim, eu vou falar pra vocês, gente, eu tô com 6 meses. A barriga tá um pouco grandinha. Eu já tô sentindo aí o bebê chutar, né, no caso. Mas na minha cabeça ainda não caiu a ficha que você, mãe. É difícil, não cai. No começo você... Eu acho que vai cair a minha ficha quando eu pegar na mão. Porque tem hora que ainda você olha e fala assim... Eu olho pra ela, ficha pra mim quando eu estiver lá. Falar, agora é sua vez. Agora eu quero ver, né? Então, a próxima é você. E algo que eu falo muito pra ela, que no meu tempo não tinha tanta informação como tem hoje. Tantas pessoas mostrando gestação e mais o parto. Era algo que pra mim era um ponto de interrogação. E que eu queria saber como era, mas eu não tinha medo. Então eu falei muito pra ela, falei, Lô, não adianta, é algo que você vai ter que entrega na mão de Deus. E para ela não se impressionar, né, com isso, porque isso é algo que prejudica bastante, a pessoa fica muito ansiosa. Então, os meus 3 filhos foram de cesárea. Uma porque eu não tinha como ter normal, porque eu tive infecção de urina, eu tive pressão alta, não tinha passagem, então a minha médica optou em ser cesárea. Então eu tive problemas que eu não pude ter normal. Já o meu médico, né, que tá me acompanhando, ele opta por ser parto normal. Mas a gente não sabemos se eu vou ter abertura nessa passagem no dia que eu vou ganhar. Pode ser que venha normal, pode ser que venha cesárea, dependendo do meu corpo e dependendo se ele vai querer nascer. Isso é algo que eu não tenho como trocar essa experiência com ela do parto normal. Eu tenho da cesárea, né? Então é algo que... Então isso eu falo pra ela, isso vamos deixar mais em off, porque eu lembro que a minha tia, a irmã da minha mãe, a tia Rosana, algo que ela falou pra mim que ficou na minha cabeça martelando, e a minha falou, nossa, obrigada, Rosana, ajudou bastante. Ela falou, Fia, uma dor parece que você vai morrer. Aí eu olhando pra cara dela assim, eu falei, aí minha mãe, nossa, você ajudou demais, ela estava aqui, reta final, de 7 para 8 meses, assim. E então você fica nervosa, né? Então essa parte do nascimento, eu acho que tem que ser uma coisa que tem que ser bem trabalhada na mente, porque isso deixa a gente bem nervosa. Então eu falo assim, não pesquisa sobre parto e deixe na mão de Deus que o que vir vai ser, para não se impressionar, porque isso é algo que eu tinha muito medo, tinha muito receio. A minha mãe teve 2 partos normais, ela não sabia como era a cesárea, então eu também não sabia como era, então... Descobriu na hora como era, então é algo que foi mais tranquilo, porque quando às vezes você começa a ter muita informação, parto normal é assim, então você começa a pôr isso na sua vida, então, porque cada uma é diferente da outra, né? Então não tem como, algumas coisas aqui a gente está tendo no começo da gestação que eu tive e coisas que ela não tá tendo, né? Então, parte de enjoo,
Coisas que dela eu enjoei muito. E dela não teve enjoo. Olha, só contando não teve enjoo. Desde o começo da minha gestação até agora, eu espero que... Ela nem vomitou. 9 meses. Eu não tenho enjoo, nada de enjoo. Ela nem nada. vomitou em nada. E eu dela, do momento que eu descobri que estava grávida, eu vomitava todo o santo dia. Até o quarto mês era todos os dias de manhã, pronto. Eu já acordava com tudo pra fora. E ela não teve essa sensação ainda. Agora. Não teve. Ela teve essa sorte de não ter esses enjoos matinais. Só que o meu não era só matinal, não. Às vezes depende do que eu comia. Eu comia e já colocava pra fora. Assim, não vou dizer que eu não tive enjoo, mas tem algumas certas coisas que eu sou um pouco limitada pra comer. Chocolate, esses negócios. Não é porque não quero, porque realmente não dá vontade Ela de optou comer. mais pro salgado do que pro doce. Então era nessa parte dela assim da alimentação mudou bastante do meu, que eu gostava de doce. Não, antes de engravidar eu comia muito doce. Comia muito doce. Hoje agora eu não consigo comer tanto doce. Como um bombom já satisfaz ali minha vontade de comer chocolate. Agora salgado, fruta, com bastante fruta. É uma coisa que eu tô comendo, geralmente estou sempre comendo. Agora doce, Nutella, essas coisas, é uma coisa que eu não tenho muito apetite para comer. Então, aqui esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, né, para estar apresentando nós para vocês. A intenção do nome Duas Gerações de um Bebê é para estar compartilhando aqui com vocês a minha experiência, né, de quando eu fui mãe aos 19 e ela hoje está sendo mãe aos 20 e a gente está tendo esse comparativo, né, de como foi a minha gestação e como foi a gestação dela. E tá aqui como está sendo, né? E assim, tá aqui compartilhando com vocês, né, a partir de agora, esse é o primeiro vídeo. E logo em seguida, que amanhã é sábado, amanhã vai descer no canal, tá? O vídeo do canal do ultrassom do morfológico. Que vamos saber se é menino ou menina. Então aqui vai ser meio que uma viagemzinha. A torcida para saber, né? Então, azul ou rosa. Então deixe aqui pra gente se vocês acham se é menino ou menina. E o próximo vídeo vamos estar contando pra vocês se é Breno, Gael ou Ayla. Tá? Então se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Deixa bastante like. E é isso. Mamãe de primeira viagem e vovó de primeira viagem. Deixa aí nos comentários como tá sendo para vocês também essa experiência. Vai ser legal tá trocando, né, informações com vocês. Obrigada a todos. Obrigada, gratidão. Até o próximo vídeo com a expectativa se é menino ou menina. Certo?